Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Elis Cabanilhas e estou aqui no meu podcast Entre Taças e Vinhos com Elis Cabanilhas para levar você por uma viagem pelo universo do vinho. E hoje eu estou aqui com o Cláudio Dauria, ele é o diretor comercial da Bodega Garçon, da Uruguaia Bodega Garçon, que é considerada a 6ª melhor vinícola do mundo e é a responsável por colocar o Uruguai nessa posição de diversidade aqui na América do Sul que hoje ela está ocupando. O Uruguai, que começou por tanto tempo como uma expressão máxima da uva Taná, agora está produzindo muita coisa legal e devido à diversidade, à experimentação da Bodega Garçon. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar por aqui. Muito obrigado, boa tarde. Me conta o que faz a Bodega Garçon tão especial para estar há quase 3, 4 anos considerada entre as melhores bodegas do mundo. Olha, eu acho que a gente entendeu um sonho que tinha o proprietário, a família Bulgheroni, e abraçamos essa ideia de fazer o melhor e que ainda o melhor está por acontecer. Então, esse é um caminho que tu tem que entender, abraçar e contar as histórias. Que contar as histórias não é vender garrafas, é fazer viver a experiência, é fazer sentir a todo aquele que vai beber uma garrafa o desejo de te visitar, de entrar no teu mundo, de viver dia a dia o que acontece numa vinícola, colheita, engarrafado e comer comidas muito especiais de Francis Maumann, fogo, taná e outras coisas num lugar único no mundo, que está em Garçon. E é muito legal, até fazer um parênteses, contando rapidamente a história do Bulgheroni. Bulgheroni era um bilionário argentino que fez sua fortuna no ramo petroleiro, com petróleo, e ele investiu no universo do vinho como um sonho. Até lendo um pouco sobre a história dele, curioso dizer que ele é um homem duro, sério, e que o universo do vinho amoleceu o coração dele quando ele começou com Garçon. Hoje ele tem 16 vinícolas, não é? Isso. Mundo afora. Mundo afora, mas eu acho que cada uma tem uma descoberta especial, cada uma tem um apelo especial, cada uma tem um processo especial. A Austrália, a Itália, a Bacia da Toscana, na França, Estados Unidos, Argentina, Uruguai. Eu acho que são todos grandes desafios. E eu imagino que isso não é por acaso, isso é por uma visão a longo prazo, um arriscar investimento para fazer acontecer, e é aquilo, percorrer um caminho que ainda não sabemos onde vai acabar, que não vai acabar. Na verdade é muito interessante porque não é só de você ter dinheiro, né, para investir, mas você entender a gênese de uma ideia. E o legal do Bulgheroni é que ele entende que ele tem as limitações de conhecimento técnico. Então ele entregou uma liberdade criativa para o Antonini, que é o enólogo, né, que fez, que já tem uma veia de experimentar, de tentar coisas novas, e quando ele assumiu, aceitou esse desafio de tocar Bodega Garçon no Uruguai, ele já veio com essa ideia, vamos descobrir o que mais, além da Taná, o Uruguai pode oferecer. Além disso, é uma região que não tinha vinícolas, não tinha histórico de vinícolas. É até legal a gente falar onde está Garçon, né? Está próximo à Punta del Este. Uruguai é quase como uma maçã, a região originária da viticultura uruguaia está perto de Montevideo, está frente a Buenos Aires, está na bacia do Rio de la Plata. É um clima continental, é um clima que tem bastante umidade, os solos são diferenciados, mas são com terra, com argila, com terra preta, com um pouco de areia. Nós estamos a 200 quilômetros, frente ao Oceano Atlântico, com aquela influência atlântica numa bacia que é um maciço, chama-se Maciço Brasília, que é de granito. São todos lugares que não foram pensados para ter cultivo da videira, nem tem histórico. Então a vinícola começou em 2007 com esse sonho num lugar que tivemos que quase transplantar tudo.
até as pessoas. Ninguém sabia como coletar, como plantar, e foi todo um aprendizado. Nesse aprendizado, você começa a formar as equipes. E essas equipes têm que entender e têm que, mais uma vez, se comprometer. Sem compromisso, sem uma ideia clara, sem um norte claro, nenhum processo, nenhum empreendimento, nenhuma companhia pode ir na frente. Mas a gente não vende vinhos, a gente conta histórias e experiências. É Sempre. verdade, mas é interessante que o sucesso de uma vinícola ele está ligado à questão de solo, de clima, e ali na Garçom vocês têm essa influência do oceano, né? Toda essa proximidade do mar, mas vocês também têm um solo especial de balasto, um granito, com areia também. Eu acho que isso entrega também um pouco dessa característica tão mineral que a gente encontra no vinho de vocês. Você vai achar mineralidade, vai achar uma nota salgada em todos os nossos vinhos. Sim, salinas, né? Tem a influência do oceano. A cada dia, depois do meio-dia, tem um vento que chama-se viração, que é um vento que vem do oceano e vai banhar, vai passar por todas as nossas videiras, deixando aquela salinidade, abaixando as temperaturas, permitindo elas amadurecer mais tempo num país que é um país bendito, mas que tem muita chuva, muita água, e você o clima hoje, que também é um dos grandes desafios que temos nesse negócio. Você não consegue controlar o clima, tem que se adaptar. Adaptar tem que também significar se adaptar ao terreno, num solo que é de granito, num maciço, com rochas, com uma inclinação de mais de 15 graus, você tem que tomar decisões muito, às vezes, difíceis. Colheita manual. Você não pode ter muitas extensões, tem que ter poucas, as parcelas têm que ser pequenas, muitas parcelas. Então é quase como você ter 1.500 crianças, que são 1.500 parcelas que a gente tem em 235 hectares, com 20 variedades diferentes. Entender cada uma dessas crianças como uma variedade que tem que se adaptar, evoluir, se expressar, e você entender que a cada ano ela vai mudar, porque nosso clima muda, porque o entorno muda, porque a influência solar, porque as chuvas, vento, calor, temperaturas, umidade, frio, tudo isso vai mudar a condição de você obter uma fruta que tem que ser a melhor fruta para fazer o melhor vinho. E só ali começa a história, que depois vai precisar o esforço de toda uma equipe para transformar o que a fruta gloriosa você pode ter na videira num vinho glorioso, se você faz a coisa certa, se o clima ajudar. E é interessante porque vocês ali nessa região do Maldonado, que não tem essa tradição vitivinícola, vocês conseguiram quase criar uma Borgonha uruguaia, porque vocês têm os petit clos, as pequenas parcelas, e vocês têm ali inclinações, insolações diferentes, vocês conseguem por isso trabalhar tantas variedades ali? Olha, como eu falei, uma experiência. Somos uma vinícola muito nova, né? Porque a gente ainda não tem 20 anos, e estamos com todos esses desafios como fazer um vinho que seja um blend estilo Bordeaux, que seja vendido na Place de Bordeaux por uma vinícola uruguaia, que você às vezes fala para um francês onde fica o Uruguai e ele não conhece. Então tudo isso faz que a gente esteja aguardando ainda muito mais coisas do que está acontecendo sendo tão jovens. Mas voltando às variedades, voltando à diversidade e à biodiversidade, a gente também tem regras muito rigorosas para a sustentabilidade. Isso é interessante. Até quero, desculpa te cortar, Cláudio, mas como é que vocês conseguem manter esse cuidado? Porque vocês não nasceram orgânicos, mas hoje vocês têm um cultivo orgânico com essa dificuldade que vocês têm de controle de umidade. Vocês têm um... Não, a gente orgânica nunca não vai foi? poder. Não.
Porque A vocês gente não têm pode. como ter esse controle justamente da umidade. Com 1.700 milímetros de chuva ou 1.400 nos anos de seca, você não consegue ser orgânico. O que tu tem, quando tu tem 1.500 parcelas pequenas, isoladas uma da outra, é um controle maior, mas para isso também precisas maior quantidade de gente. E tem que entender que a região e que o lugar onde a gente está não é para produzir volume, é para produzir qualidade. Tu podes te especializar pensando em fazer um tipo de negócio ou outro. O que a gente escolheu foi obter a melhor qualidade das melhores uvas para fazer os melhores vinhos, para fazer o melhor projeto enológico nesse lugar. Isso envolve muitas decisões que vão condicionar rendimentos, quantidades por hectare, quanto tu vai plantar numa parcela, porque você não vai ter 20 mil quilos por hectare. Você vai estar abaixo dos 8 mil quilos por hectare. Isso quer dizer que você vai ir para o lado de qualidade, nunca vai estar em quantidade. Então você tem que ter muitas diferentes opções e muitas diferentes parcelas de taná para você poder escolher como fazer os 4 ou 5 taná diferentes que a gente tem. Por quê? Porque tem que começar, mais uma vez, começas a conhecer teu vinhedo, começas a entender uma videira que é uma rastreira, que tem só um propósito na vida, procurar o sol. Ela nem liga se vai produzir muito, vai produzir pouco. Ela vai responder ao que o viticultor, o vinheiro, vai fazer nela. E vai permitir nela e vai pedir para ela. Mas tu tem que dar de beber na boca. Por quê? Porque tu tem um solo de rocha. Chove, escorrega água, tu não tem reservórios de água, tem que dar de beber. Tu tem que dar de alimentos a ela. Por quê? Porque a rocha não tem alimentação. Então, tu sabes que não vais a ter grandes quantidades se vai ter maravilhosa qualidade. Vai nesse caminho. E conta a história ao cliente para entender que tu não estás fazendo uma coisa Por que isso pode ser que feita em vocês qualquer têm lugar. esse valor agregado de produto, Sim. porque não existe um milagre no universo do vinho, né? Para produzir qualidade, não tem como economizar. Não, tinha alguém que falava que o negócio do vinho é maravilhoso depois dos primeiros 250 anos. E eu acho que nós quebramos um pouco o paradigma de você poder entender e ter nas mãos e ter numa taça a consequência de todo esse esforço financeiro de um sonho, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que entendem esse sonho e que vão na frente, liderados com Antonini, com toda essa turma, mas tu não podes fugir das realidades. É o que está ali. Tu não vai poder modificar, tu não vai poder... Nós temos algumas regras. A gente não pode poluir o ambiente. A gente, Antonini fala, é tão importante a videira, o lugar onde ela está, como todo o redor onde ela está crescendo. Porque tudo isso faz a complexidade e a biodiversidade do vinho que você vai fazer. São todos elementos que vão se inserir dentro desse vinho. Então, tu tem que entender isso. Isso leva tempo. Imagina cada ano mudando, como tu podes entender uma parcela de Taná, uma parcela de Albarinho, uma parcela de Petit Verdot, uma parcela de Pinot Noir, ou várias, em distintas colinas, com distintas orientações, com distintas influências. Muitos fatores e muito aprendizado. E esse é o grande complexo, maravilhoso de trabalhar em Garçom. Por isso que eu acho que a gente consegue entender nas linhas diversas que vocês têm na Garçom a diferença do vinho, mesmo se tratando de uma mesma variedade. Sim. Quando a gente fala, eu tenho uma adoração por Albarinho. Eu acho que depois da Galícia, né, quando a gente fala ali do sudoeste da Espanha,
O Uruguai é que tem a maior proximidade de Alvarinho como realmente varietal. Não vamos nem falar em Alvarinho, falando o Alvarinho. Sim. Vocês têm a maior proximidade do Alvarinho da Galícia de qualquer lugar do mundo. Seria essa proximidade do mar também? Sim, Influência oceânica? compartilhamos, são muitas semelhanças. Eles têm influência do oceano, eles têm um solo com rochas, ele tem aquele tipo de condução de videiras que a grande diferença é eles têm muitos anos de ter plantado, nós outros somos muito jovens, mas influência oceânica existe. O cacho da Alvarinho em Galícia é maior que o cacho de Alvarinho, das uvas Alvarinho em Uruguai, que são mais pequenas. Podem ser que as técnicas enológicas sejam diferentes umas de outras, mas o produto final acaba sendo uma identidade de Alvarinho importante. Alvarinho é uma variedade que tem que ter acidez natural. A acidez natural está sendo parte da uva. Tu tem ácidos na uva, açúcar. Esses ácidos, eles evaporam acima dos 35 graus. Você vai perder se tem muita calor. Quando tu tem um vento que vem do oceano e entra no teu vinhedo, ajuda a temperar a temperatura nessas uvas, nesses graus. Então tu não perdes a acidez natural. Por isso que nós chamamos que temos a maravilha, o milagre de manter a acidez natural, porque ela não evapora e acaba dentro do vinho. É o mesmo complexo que tem nos vinhos da Península Ibérica. Essas semelhanças ajudam a tu ter uma variedade que é muito mais jovem, que não é um clone, é uma seleção dessa base que você comprou na Espanha, em Portugal e plantou, e que ela consiga se expressar. Não é por acaso que Alvarinho já é a segunda variedade de importância do nosso portfólio. Nós estamos fazendo hoje 3 linhas de Alvarinho. Eu queria até que você falasse um pouco dessas linhas para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, entender quais são, como estão divididas essas linhas de garçom. Nós temos o Alvarinho Reserva, que é uma linha de parcelas selecionadas, que tem uma fermentação em tanque de aço inox e que tem um processo de surli. Surli é deixar ele em contato com as borras finas por um período prolongado para mudar a textura na boca. Depois, temos menos quantidades de parcelas que integram a linha Single Vineyard, que está um passo mais acima, uma linha mais acima. A linha Single Vineyard não é só um vinhedo, não é só uma parcela, são várias, mas que muda o processo enológico. Colocamos dentro do ovo de concreto. O ovo de concreto é aquela técnica antiga que o Antonini plantou em Uruguai, trazendo ovos de 8.120 litros para fazer o processo de fermentação. Ali dentro, nós fermentamos o branco e deixamos também surli bastante mais prolongado para ele evoluir. Tem uma elegância, uma finura, uma coisa completamente distinta ao reserva, mas na mesma linha sensorial. Aquelas frutas brancas, cítricas, uma mistura de maracujá, um pouco de nectarine. Além do Alvarinho, quais são as outras variedades? Não, falta mais uma. Diga. Que é o Petit Clos, que é só uma parcela, a melhor parcela de Alvarinho desse ano, e essa parcela é a única que vai passar parte de sua vida em tosta, fazendo um surli muito mais prolongado para ficar muito mais complexo. E só fazemos o ano que ela está gloriosa. Uma parcela só, pouquíssimas garrafas, um Alvarinho que é muito expressivo. Além dos Alvarinhos, temos Petit Verdot, temos Pinot Noir, temos Pinot Grigio, maravilhosa, Viognier, Cabernet Franc, Marcelin, que é um híbrido. Marcelin está indo muito bem também no Uruguai, fantástico, né? Como vai na nossa campanha gaúcha, que eu acho que também é muito parecida nessa questão ali. Eu acho que campanha gaúcha e Uruguai compartilham
semelhanças de clima. Influências diferentes, pode dizer que a campanha gaúcha não tenha tanta influência oceânica como pode ter alguma região do Uruguai, que seria o único diferencial, mas compartilhamos até técnicas e vocês têm uma história, um histórico e uma herança de todos os imigrantes muito importante. E além dessas variedades, estamos com algumas assim mais especiais. Aquelas que fizemos com o vinho laranja. Isso, eu queria conversar. A grande novidade da Garçom para este ano, um vinho laranja. É um vinho que virou moda faz uns anos atrás. Na verdade, é um vinho oxidado, que quer dizer que tu deixas em contato com o vinho, que são uvas brancas, as cascas para extrair cor, e ele vira dessa cor laranja, por isso chama-se laranja. E hoje, nosso vinho laranja tem 5 castas. É uma linha que nós chamamos de field blend, que quer dizer que é um blend de vinhedo. E tem regras estritas de que tu vai coletar todas essas castas no mesmo dia e vai fermentar todas juntas e vai produzir com esse vinho um vinho único. Então, nós coletamos um dia determinado, quando as uvas estão no momento certo, que isso é determinado pelo engenheiro agrônomo e o enólogo, Vermentino italiana, Verdejo da Península Ibérica, mais portuguesa que espanhola às vezes. Alvarinho, Petit Mansan, que é a branca da região de Madeira, como a Taná, e Riesling alemã. Esmagamos todas juntas e fazemos um contato com as cascas bem prolongado para extrair cor e acabamos obtendo poucas garrafas do vinho muito fresco, com muita acidez, muita fruta e muito complexo. Complexidade em vinhos quer dizer inúmeros aromas dentro de uma mesma garrafa. Mas é interessante, eu tive a oportunidade de degustar este laranja recentemente na ProWine, na feira que aconteceu no início agora de outubro. E eu achei muito interessante que muitos laranjas, eles têm um amargor desagradável no final. E me surpreendeu porque ele é muito elegante, esse laranja de vocês. Além de uma cor muito bonita, uma cor sutil desse laranja, o final de boca dele, ele é muito agradável. Claro, ele tem um leve oxidado, não é um vinho que todo mundo entende num primeiro momento, você já tem que ter um entendimento no universo do vinho para, entender e apreciar, mas ele é um vinho que é muito bom para harmonizar, para acompanhar uma culinária, ele tem uma complexidade de peso que fica entre um branco e um tinto, então por isso que a gente brinca muito com esse estilo laranja. E como que vocês percebem esse mercado do vinho laranja? Vocês falaram que é uma moda, será que é uma moda ou é realmente um público que já está atrás de degustar coisas diferentes? Olha, eu gostaria de isolar, nesse caso, o nosso mercado brasileiro. O cliente brasileiro é um cliente que tem uma cabeça muito aberta. Ele gosta de ser surpreendido, ele gosta de ser abordado com distintos tipos diferentes de vinhos. Mas o que é o que também acontece? O cliente brasileiro está, nos últimos 10 anos, viajando muito mais, conhecendo muito mais de vinho, adoptando a sua própria escolha, os vinhos que ele gosta, os vinhos que ele não gosta, e está nos ensinando. E ele está dizendo poucas coisas, mas muito claras. Eu quero elegância, eu quero frescor, eu quero frutas, eu quero baixo grau alcoólico. Assim como tivemos modas Prosecco, assim como tivemos modas na coquetelaria, aquele Aperol Spritz que está de moda, ou como chegou para ficar o gin, os brancos, os rosés são o grande impulso que estamos vivendo hoje no mercado de América do Sul, pelo menos. Isso faz que o nosso cliente, que o nosso freguês que ama os vinhos, que está conhecendo os vinhos, que está entrando no negócio dos vinhos, compartilhe essas coisas. Então, laranja é moda, virou uma moda, mas chegou para ficar, não vai sumir. Rosé
virou uma moda e está. E, aliás disso, as temperaturas estão marcando um consumo diferenciado. O crescimento dos rosés brancos no mercado da América do Sul Nossas é temperaturas incrível. estão ficando mais altas, mais constantes. Antes a gente fala que até pela região de Curitiba nós tínhamos um inverno tão marcado, nós tínhamos mais tempo de frio e agora no meio do inverno nós temos 30, 35 graus de temperatura. É um paladar que acaba se modificando. Tintos tão pesados às vezes vão se perdendo um pouco no paladar. E ajuda muito que vocês estão muito mais leves de estrutura. Vocês não estão com aquele é tinto, é assim, é daquela origem. Vocês estão aprendendo. E é interessante porque o taná sempre foi sinônimo de potência, de explosão e de peso. E hoje a gente está percebendo cada vez os tanás mais domados, equilibrados e frescos. Isso foi uma consequência de entender que tu não podes fazer vinho para um tipo de cliente. Tem que fazer vinho para o cliente mundial. O cliente mundial está nessa tendência. Eu quero vinhos mais leves. Tem a tendência, eu quero menos grau alcoólico. Tem a tendência, eu quero mais fruta. Eu quero um desfrute diferente. Tem aquela porção de clientes que continua entendendo o vinho desde um lado, mas hoje, tudo isso que estamos fazendo, até o que você está fazendo, esse estilo de evangelizar, educar, hoje está espalhado por todo o mundo todas as notícias de vinho. Então, estão ao alcance da mão, num celular, num computador, no mundo virtual. Hoje, tu simplesmente colocas um nome e vai diretamente a procurar a pontuação, as notas técnicas, as catas, degustações, os eventos desse vinho, dessa marca. Então, hoje estamos em um mundo totalmente super, omniconectado. E tudo isso está contando a nós, os produtores, essas modas chegaram e se modificaram e continuam modificando a conduta do nosso cliente. Taná teve que entender que aquele tanação, aquele taná de uma taça só, aquele cotovelo de cavalo que você não conseguia engolir. Não conseguia nem tomar uma segunda taça. Não, teve que evoluir, teve que se amaciar, teve que entender. Não é só isso. Pode ter algum cliente que goste, mas muda. O teu cliente está falando, eu não bebo mais de uma taça, eu não estou desfrutando. Hoje tem tanás que são muito elegantes, que são muito frescos, que são muito leves dentro da particularidade do taná, que não é leve, e que podem acompanhar não somente uma carne. Isso foi nos adaptar todos os produtores de taná e entender que o que tiveram que evoluir nesse conceito. Sim. E agora, pra gente encaminhando para o nosso final, eu quero te perguntar, não tem como a gente não falar do ícone de vocês, o Balasto? Conta deste vinho que está quase completando 10 anos de história, né? Olha, Balasto é nosso ícone, a gente fez um resumo. Ícone para uma bodega leva muito tempo. Ícone tem que ser a tua maior representação, tem que ser o resumo de todo o esforço do que é a vinícola em si, o vinhedo. O Balasto é o único vinho uruguaio que está na Plage de Bordeaux. A Plage de Bordeaux é um lugar muito especial, onde tu não chegas batendo a porta e abrem a porta para ti. Tu tem que fazer um vinho estilo Bordeaux, um vinho com muita elegância, um vinho com variedades que sejam reconhecidas como da tua região, mas também tem que ter as variedades reconhecidas por eles. Hoje, nosso Balasto, o 2020, é um blend que tem taná, como a espinha dorsal, tem o Cabernet Franc, variedade francesa, gloriosa, que aporta aquela complexidade, e tem um Petit Verdot, que é elegância. Um vinho estilo Bordeaux, muito delicado, mas com o potencial de guarda de pelo menos 30 anos, que só podemos liberar ao mercado se eles aprovam a cada ano esse balasto. E o ano que a gente não tem a qualidade para balasto, a gente não produz. E cada safra vocês entendem que podem ter um blend diferente. Não é nada engessado.
Cada safra é um blend diferente, porque cada ano é uma expressão de clima e de condições diferentes. Então, no primeiro ano foram 4 variedades, no ano 2018 foram 5, incorporando Merlot, Marcelin, Petit Verdot, Cabernet Franc e Tannat. Esse ano, o 2020, que é a última safra que ainda está no mercado, são 3, mas sempre acompanhando aquele estilo. Estilo no vinho é, tu podes contar que o vinho muda a cada ano, mas o estilo não. O estilo é aquilo que te representa. E vinho, ícone, tem que te representar, tem que contar por ti o que é garçom. E tem que contar por que é tão especial. Tem que ter os valores que tem a maioria dos vinhos. Tem que ter acidez, tem que ter salinidade, tem que ter complexidade de muitos aromas dentro do mesmo vinho. E tem que ter um potencial de guarda e, além disso, ser reconhecido como um Grand Vin por eles que são especialistas que compram Chateau Latour, Chateau Monrose, Petrus, todas aquelas grandes marcas. E a gente entrou no mesmo lugar onde hoje é vendido Almaviva, Senha, Opus One, e a gente entrou pequenininho, Uruguai, ninguém conhecia, com 60% do que fazíamos cada ano tem que ir para eles. E eles só vão aprovar você lançar no resto dos países só quando eles falem, é o momento, o teu dia é esse. Interessante. E por fim, conhecemos um pouco mais toda a história vinícola da Garçom, mas a gente tem que falar da experiência que é estar na Bodega Garçom, 6ª melhor vinícola do mundo. Está cada vez mais concorrida, conseguir vivenciar essa experiência Garçom, que conta com um restaurante do Francis Malmo, o renomadíssimo Francis Malmo. E como que está o enoturismo e o que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, que quiser conhecer a Garçom vai encontrar lá e qual é o caminho? Olha, Garçom hoje tem como enoturismo um pilar, uma parte muito importante, e a experiência que tu vai viver não é somente uma vinícola, é uma vinícola com uma experiência culinária e vinhos. Então, todo aquele que quer visitar Garçom vai entrar no site, vai fazer sua reserva, vai poder visitar e fazer um tour, visitando a cava, visitando os distintos lugares onde fazemos os vinhos, mas além disso, o vinhedo, caminhar por esses lugares maravilhosos, ir almoçar, e nesse almoço, um almoço de 4 ou 5 passos, com carnes, cordeiros, com peixes, tudo cozinha da região, a gente não usa produtos que não sejam da região. E você tem que se preparar, porque você vai querer ficar a viver ali, porque você tem aqueles atardeceres maravilhosos com uma taça de vinho, imaginando e relaxando e simplesmente vivendo o momento. Experiência. Vai ser bem recebido, vai ter toda a nossa equipe de hospitality, de turismo, que vão explicar todos os passos que você vai ver, os vinhos que você vai degustar no tour que você vai fazer, o vinhedo, vai poder fazer 10 tipos de planos de turismo diferentes, um piquenique, beber uma garrafa de vinho com um queijo ao lado do vinhedo, ter a experiência que a Premium Experience, nosso sommelier, de receber, acompanhar, a fazer toda a visita à vinícola, degustar todos os vinhos e nosso chefe cozinhar para ti a teu lado, na tua mesa, só para você, para 8 privilegiados para fazer isso. São experiências diversas de acordo com a expectativa de cada um. Só falta uma, que é a única e a maior do ano. 16 de março, festa da colheita. 6 horas, maravilhosa, bebendo garrafas de balasto, comendo cordeiro, com Francis Malman cozinhando ao seu lado. É uma experiência única.
Maravilha, Cláudio, que aula de garçom, que maravilha ver esse Uruguai evoluindo e conquistando seu lugar no mundo. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu tenho certeza que quem ouviu até o fim esse podcast e ficou muito entusiasmado para degustar os vinhos de vocês e ainda mais para conhecer a Garçom. Bem, aguardamos vocês. Iremos lá, daí a gente vai gravar direto em loco para mostrar todas as maravilhas. Quem sabe na festa da colheita a gente não dá um pulinho por lá? Olha, eu acho que deveria considerar. Vamos conversar. Claro. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. E para vocês, espero que vocês tenham gostado. Degustem os vinhos da Garçom, são incríveis, são maravilhosos. A expressão de como os varietais no Uruguai estão conquistando o mundo e vão conquistar você. Até a próxima.